Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse versículo, quando ele fala no versículo 10, portanto, tudo sofro, 2 Timóteo 2,10, por amor dos escolhidos. Esses escolhidos aqui são os eleitos entre os cristãos. Nós temos na Bíblia a eleição. Nós temos na Bíblia o conhecimento de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Já tínhamos sido escolhidos, então não há dúvida quanto à eleição. Quem quiser, leia Efésios capítulo 1, está ali, e outras passagens também, né? Mas Efésios capítulo 1 é muito claro isso. Então não é uma coisa para ser discutida a eleição. Eleição é para ser crida. É que nem a pessoa pode falar assim, mas eu não entendo como é que pode Deus ter escolhido uns e não ter escolhido outros. Não foi assim. Deus escolheu uns, ponto. Todos estavam perdidos. Deus escolheu uns para salvar, ponto. Ele não escolheu ninguém para se perder, para ser condenado. Ele não escolheu ninguém. Todos estavam já caminhando para a condenação. Deus simplesmente falou, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Baseado em que critério? Bom, eu diria até que tinha um critério parecido, talvez, pelo que eu me conheço, né? Parecido com o critério que ele escolheu Israel no Antigo Testamento, que Israel foi escolhido desde a fundação do mundo, então Israel é um povo terreno, a igreja escolhida para habitar no céu. Mas qual foi o critério para escolher Israel? Um povo que não era povo. O vermezinho de Jacó é chamado Israel lá no Antigo Testamento. Vermezinho de Jacó. Ou seja, aqueles que não tinham nada para apresentar a Deus, Deus falou, eu quero esses aqui. E assim é também na eleição, né? Deus escolheu os pobres, os fracos, os mais burros desse mundo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, né? Vede, irmãos, a vossa vocação, que não foram escolhidos os sábios, nem os fortes, nem isso, mas Deus escolheu as coisas fracas, as coisas tolas, para confundir as fortes, para que ninguém se glorie, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então essa escolha de Deus é essa, não tem o que discutir. Aí fica aquele negócio de arminianismo, calvinismo para cá, arminianismo para lá. Não tem o que discutir, é crer. Da mesma forma que nós cremos para a salvação, nós cremos também que fomos eleitos antes da fundação do mundo para essa salvação. A ilustração melhor que eu conheço para isso é uma pessoa que chega numa porta e está escrito em cima da porta assim, será salvo todo aquele que crer. Aí essa pessoa dá uma olhadinha, mas não consegue enxergar lá dentro, e dá todo que crê e entrar por essa porta, né? Aí ele fala assim, eu vou entrar, eu creio, eu entro. Ele entra pela porta, quando ele entra, ele olha do lado de trás, assim, no batente em cima, está escrito assim, e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Mas isso ele só vai saber depois que entrar. Se você que está me ouvindo agora não sabe se você foi um escolhido ou um eleito, entre pela porta da fé. Você vai descobrir. Do lado de fora, não. Creia em Jesus como seu Salvador. Aceite dele o perdão de todos os seus pecados. E dê esse passo de fé. E aí você vai descobrir. Aí você não vai ter mais dúvida quanto a isso. Se você ficar debaixo do batente, e entra e não entra, e entra e sai, né? Você vai ficar sempre em dúvida. Mas se você entrar com a intrepidez de fé, né? Tendo aquela ousadia de que fala lá em Hebreus, né? Entremos, irmãos, entremos com ousadia, né? Na presença de Deus, aí você vai ficar feliz, porque você não vai ter mais incertezas. Não vai ter mais incertezas. Eu hoje recebi uma mensagem de um jovem muito triste, muito desesperado, muito desesperançoso. E ele disse que ele se converteu e estava indo tudo muito bem. Ele estava crendo que ele está salvo e tudo mais, mas aí ele escutou a pregação, um pregador falar, que não é assim, que ele realmente pode perder a salvação se ele pecar. E como ele sabe que ele peca, ele não consegue viver sem pecar. Ele agora estava arrasado, achando que foi tudo por água abaixo. Porque esse pregador falou também que daí não ia ter volta, não ia ter perdão. Ele tinha pecado contra o Espírito. Olha só o que... Aí eu falei para ele, amigo, eu tinha um sapato
que fazia bolha, fazia sangrar meu pé. Sabe o que eu fiz? Eu joguei o sapato fora. Eu joguei o sapato fora. Você tem que jogar fora tudo isso que você escuta por aí, porque é tudo má doutrina, doutrina maligna. E mandei para ele um versículo que está em Ageu, capítulo 2, versículo 11. Isso aqui é muito importante, hein? Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, está falando dos sacerdotes, dos trâmites lá dos sacrifícios, da carne que era separada ou era santificada, né? Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então, a carne santa, aquela carne do sacrifício, a carne que foi separada para oferta, para Deus, ela era santa. Mas o fato de encostar ela em qualquer coisa não tornava essa coisa santa. Não tinha vamos dizer assim, transferia, né? Não contaminava de santidade essa coisa, não. Aí ele continua. Ele disse a Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então, uma pessoa que tinha contato com um corpo morto, ele era considerado imundo, segundo a lei dada a Israel, né? Então, se essa pessoa tocasse em alguém, essa pessoa ou outro ficava imundo. Se tocasse numa vasilha na mesa, a vasilha estava imunda. Se tocasse num mantimento, lá num saco de trigo, precisava jogar fora o trigo ficou imundo. Contaminava. Percebe? Esse é um princípio, né, da palavra de Deus. Nós não seguimos a lei, não temos nem sacerdotes fazendo sacrifícios hoje, mas seguimos princípios. E o que diz esse princípio? Se você que está purificado pelo sangue de Cristo, purificado pela fé em Cristo Jesus, lavado no sangue do Cordeiro precioso, você que está salvo, o seu convívio com um perdido não vai fazer dele um salvo. Nós sabemos que sim, um casal, dentro da esfera de uma família, né, o marido incrédulo é santificado pela esposa. Mas isso mais no sentido de que ele é preservado das contaminações do mundo, porque ele já não vai poder fazer certas atividades na casa dele que serão, aos olhos da esposa que é crente, serão abomináveis. Por isso ele acaba forçadamente se separando do mundo também, né, por estar naquele convívio. Os filhos são santos também, mas isso não significa que são salvos. Não. Então, eu não posso salvar alguém apenas pelo contato, por ser salvo e ter contato com o salvo. Mas o perdido, ele pode sim me influenciar. E se eu não estiver bem firmado nas verdades bíblicas, como é o caso desse jovem, eu vou ficar com dúvidas. Então por isso que eu digo e repito 1 milhão de vezes para as pessoas: cara, não assista esses vídeos de pregadores picaretas, promotores de teorias conspiratórias. Fuja disso. Fuja desses caras. Esses que vêm... A pessoa manda um vídeo para mim, eu pego o vídeo. Mário, mas veja o que esse homem fala. Eu não vejo, eu não ouço o que ele fala. Eu entro no canal dele. Aí no canal dele eu entro lá na página dos vídeos. Quando eu olho as páginas do vídeo, se eu olho as páginas do vídeo, vai ser tudo vídeo de terror. Vai ser tudo coisas aterrorizantes. Parece aqueles programas de televisão que só fala de crime, só fala de bandido, só mostra cena de morte, de tiroteio e tal, que nada acrescenta, nada acrescenta. Então eu falo, por que eu vou entrar no canal de um cara que ele produz terrorismo psicológico para ganhar dinheiro, para ganhar likes, para aumentar a receita dele no YouTube? Ele recebe lá, porque entra sempre propaganda no meio e tal. Então, não vá atrás daqueles que pregam mentiras. Existem bons pregadores por aí, na internet também, no YouTube, existem pessoas sérias pregando o evangelho. Existem.
Mesmo, às vezes, a pessoa está numa denominação, mas o evangelho que ele prega é puro, é normal, é uma pessoa... Ele não está ali para aterrorizar as pessoas. Mas existem os pregadores também que usam de terrorismo psicológico. Você vai perder a salvação, você vai para o inferno. Só um detalhe, então, aqui no capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Então essa é a certeza do cristão. No momento em que você creu em Cristo, você já foi considerado morto por Deus para aquele seu velho homem lá que é descendente de Adão, não é? Então a única coisa que vai acontecer agora com você e comigo é viver com Cristo. É isso que acontece com quem morreu com Cristo e só vamos agora viver com Cristo. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Aqui é um pouquinho mais profunda o significado, né? Que é o seguinte, quando formos reinar com Cristo, recebermos galardões, ele vai também avaliar o quanto nós fomos fiéis aqui na terra, no trabalho para ele, na devoção para ele, porque aí vai ter também diferentes graus de responsabilidades durante o reino milenial de Cristo aqui na Terra, quando nós reinarmos com ele. Então, é como acontece no mundo, né? Você tem uma pessoa que andou aqui de forma irresponsável, talvez você contrata para trabalhar no seu palácio lá do seu reino, você não vai dar para ele um trabalho de muita responsabilidade, porque ele não é um cara muito responsável. Mas um outro lá que foi muito trabalhador, muito honesto, você põe entre os principais lá que vão no seu governo para reinar, né? Se o negarmos, também ele nos negará. Pedro negou. Ele negou Pedro? Não. Pelo contrário, ele intercedeu por Pedro. Quem negar Cristo nessa vida está perdido eternamente. Não tem salvação. Então isso não é. O crente pode escorregar, eventualmente, como Pedro escorregou, e diante da morte, da tortura, porque pensa aqueles caras que são torturados, são queimados vivos, cristãos, né? Se na última hora ele começa desesperado, fala, não, você tem que negar Jesus, senão nós vamos acender aqui o fósforo. Eu nego. Não negou, ele estava, na verdade, desesperado. Ele estava numa situação de muita aflição. Se sofrermos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque isso não vai mudar nunca. Deus vai ser sempre fiel. Aquele versículo de Jó, eu adoro esse versículo. Ele fala assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé. Isso é fé. Ainda que ele me mate, a pior coisa que possa acontecer comigo. Ainda assim, nele esperarei. Isso é justificar a Deus. Nós tem uma passagem que fala assim que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. O que isso quer dizer? Que a sabedoria de Deus é tida por justa, correta, certa, por aqueles que são filhos de Deus. Então, um cristão, ele jamais deve questionar os atos de Deus. Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Você nunca deve perguntar por que aconteceu. Você deve perguntar para que aconteceu. Não é porque eu fiquei doente. Você ficou doente porque tem um vírus aí solto por aí, pegando um monte de gente. Agora pergunte, para que eu fiquei doente? Para dar um testemunho de Cristo, onde eu estiver. Foi para isso, então. Pergunte sempre para quê, não por quê. Porque Deus é justo em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite que aconteça conosco. Quando você bater a cabeça no poste na rua distraído, não se volte contra Deus e fale assim, por que o Senhor deixou colocar um poste aqui? Não. Você para e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa cabeçada que eu dei agora? Aprender com as cabeçadas, porque sempre tem uma lição que o Senhor quer nos ensinar com as nossas cabeçadas. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.